O seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos. O seguro DPVAT paga até R$ 13.500 que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro DPVAT e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança DPVAT paga mais. Coxinha de Ouro, a coxinha mais amada de Limeira e região, inovou mais uma vez e apresenta Mini Quibe. Isso mesmo, além da coxinha, bolinha de queijo, croquete e mini churros deliciosos, você vai poder provar o Mini Quibe da Coxinha de Ouro. Passe por lá, Presidente Roosevelt 451 e Senador Vergueiro em frente ao teatro, ou peça pelo delivery 3443-1664. De norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí. Eu tô ligado na Educadora, muito mais que rádio. Na Educadora, Limeira em 1 minuto. Educadora, notícia. Caminhoneiros protestam contra o aumento do diesel nesta segunda-feira, dia em que foi anunciada mais uma alta do valor nas refinarias. Na semana passada, foram 5 reajustes diários seguidos. A escalada nos preços acontece em meio à disparada nos preços internacionais do petróleo. A Petrobras diz que as revisões podem ou não refletir para o consumidor final. Isso depende dos postos. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o preço médio do diesel nas bombas já acumula alta de 8% desde o início do ano. No início da manhã, havia atos em pelo menos 12 estados do Brasil: Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins. Ainda não há nenhum bloqueio no sistema Anhanguera Bandeirantes, em São Paulo, segundo a concessionária CCR Autoban. E o trânsito também flui normalmente no trecho de Limeira. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora AM no YouTube. Curta a página da Educadora no Facebook. Baixe o aplicativo da Educadora, é de graça. A Educadora é rádio com imagem. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora Notícia. Muito mais que rádio. Educadora. A voz do povo, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. 11 horas e 41 minutos, 11h41, ponto final na voz do povo para estabelecer o colóquio. Nesta fria manhã, agora nem tão frio assim, né? Agora tá mais agradável a temperatura, mas já esteve bem friozinho na manhã de hoje. Não, Caio Bortolã, bom dia. Bom dia, Ivan. Bom dia para todo mundo que nos ouve ver nesta segunda-feira em que as pessoas resolveram dar print da tela do celular com a temperatura logo ao amanhecer. Em Serra Negra, 5 graus. Em São Paulo, 7 graus. Em Limeira, 6 graus. Aquele Robson termômetro Cabrini no carro. fez exatamente assim, da zona rural. Ele acorda muito cedo, assim como você, né? Você acorda por volta das 4 horas da manhã, 4h30 da manhã. 4 horas da manhã. O Robson também acorda muito cedo, de madrugada muito frio. E agora a temperatura subiu um pouco, mas nós estamos vivenciando pela primeira vez neste 2018, mesmo que no outono brasileiro, o frio. Eu já gostei de frio, viu? Hoje eu não gosto mais, não. Como eu gostava antigamente. Frio hoje, para mim, só tem uma vantagem. Tomar uma coisa que eu gosto de tomar.
Chocolate quente. Chocolate quente? Chocolate quente. Batido no liquidificador é gostoso. Faz muito tempo que eu não tomo chocolate quente. É gostoso, hein? Nessa época do frio. Pensei aqui. que você ia dizer quentão, porque vem as festas juninas agora, né? Vinho quente. Mas eu tenho certeza que você... Eu tava esperando você falar. Você fez o que eu fiz. Você viu que eu fiz uma Cachaça. pausa aqui, né? Eu fiz uma pausa para esperar você entrar com cachaça, pinga. Você não falou. Então eu já falei do chocolate quente. É a época do ano Hoje é dia da cachaça. que eu mais viu? gosto. Dia da cachaça? Hoje é dia da cachaça Gosto mineira. também. Hoje é dia da cachaça mineira. Amarelinha ou branquinha? Ah, de toda sorte, né? Cachaça mineira tem de vários tipos, né? Mineiro é um povo que sabe fazer uma cachaça. E sabe receber, né? Povo acolhedor, um povo educado, um povo gentil e um povo muito afeito a essas coisas da cordialidade, do acolhimento. Mineiro, né? É hospitaleiro. Aliás, isso que você está falando... Tem um grande amigo mineiro que há muitos anos eu fui na casa dele e a mãe dele preparou um banquete para os amigos. Preparava costumeiramente banquetes para os amigos. Muita comida, muito salgado, muito doce. Isso que você está falando, aquele... Rapaz, me fugiu o nome dele agora. Aquele estrangeiro que andou aqui pelo Brasil... Na época do Império, na época do Brasil Colônia, registrando muitas coisas aqui do nosso... Você vai muito longe, Ivan. Não, me fugiu. Volta muito É porque você falou que o mineiro é hospitaleiro, e eu fui lembrar, eu vou lembrar o nome dele, esse estrangeiro que andou aqui pelo Brasil. Tem um livro dele em casa, inclusive. Ele passou por aqui, por essa região nossa aqui. Ele não passou por Limeira, mas ele passou por Mojimirim e tal. E ele falou isso daí, do povo mineiro, que era um povo era um povo mais civilizado. E ele dizia que o paulista era um povo rude, era um bugrão, assim, sabe? Ele teve isso lá para o Brasil Colônia, né? Diz que quando ele andou aqui por São Paulo, ele viu a diferença. Em Minas era um estado mais civilizado, então uma gente mais culta, mais hospitaleira, né? Que sabia receber. E o paulista não, rude, bugrão, um povo até de certa maneira hostil. Vou lembrar o nome dele. Bom dia a nossas amigas que vêm das Minas Gerais, a nossos amigos que vêm das Minas Gerais, que vieram aqui para Limeira, que fizeram a vida aqui. Minas Gerais, o estado com o maior número de municípios no Brasil, mais de 800 municípios, o mais populoso dos estados brasileiros. Só uma passagem breve. Ontem, na transmissão de Independente 2, Jaguariúna 0, o Independente embalou na competição. Galinho quase entrando no G4. Está a 2 pontos do G4. Vem de 3 vitórias seguidas. A educadora transmitiu com exclusividade a partida ontem, com a narração do Carlos Cabelo, os comentários do Denis Suidedos e as reportagens do César Roberto. Esse maravilhoso César Roberto. E num dado momento da transmissão, ou o Cabela ou o Denis, um dos dois perguntou a ele: ô Cezinha, o que é que você prefere? A branquinha? Acho que foi o Denis Suidedos. A branquinha ou a amarelinha? Ao que ele respondeu: eu prefiro a amarelinha. E o Denis perguntou: mas por que você prefere a amarelinha? Hoje, dia da cachaça, por que você prefere... Mineira. Da cachaça mineira, por que você prefere a amarelinha? Ele respondeu: porque as Rayovac duram muito mais. Tá vendo? Rayovac, as amarelinhas. Tá vendo? Foi bem o César. Vai sempre bem o César, né? Tá vendo? Você pensou que era uma coisa tirocínio, e era outra. Rapidez de raciocínio, resposta rápida, precisa. Por que você prefere a amarelinha? Porque Rayovac dura muito mais. Pilhas Rayovac. As amarelinhas. Que certa vez bancaram um campeonato de futebol aqui no estado de São Paulo, do qual participou a gloriosa Associação Atlética Internacional. Pela primeira vez na minha vida, eu fui fazer um jogo às 8 horas da manhã. Foi nessa competição aí das amarelinhas. Agora, tem quem não goste, Ivan, mas eu estou me acostumando a este horário do domingo, às 11 horas da manhã, às 10 horas da manhã. Acho que é um bom horário para o futebol. Talvez nem tanto para os atletas, mas para o público. Para o atleta não deve ser legal. Porque se o futebol é 10 da manhã, 11 da manhã, terminou o jogo, você almoça com a família e você tem todo o domingo para fazer o que quiser, não é? Acho um horário bem... Muita gente critica, mas eu acho que é um horário interessante. Para o jogador de futebol não deve ser legal no verão, né? Você já imaginou aquele solão de Deus me livre rachando uma mona
E você tendo que correr, o que correm hoje esses jogadores no futebol de hoje, né? Deve ser terrível, né? Mas para pro espectador é legal. Você vai pro estádio, toma uma cervejinha, tá na hora, né, de tomar uma cervejinha, tal e coisa, e depois você vai almoçar. Acho Realmente. que melhora o aproveitamento do domingo. Por falar em aproveitamento, o Palmeiras venceu bem o Bahia, jogou só um tempo, fez 3-0. Foi um jogo interessante, porque o Bahia jogou, o Bahia não ficou só lá atrás recuado, não. O Bahia jogou bola, meteu bola na trave do Palmeiras. Foi um jogo melhor que o interessante. Palmeiras no segundo tempo. Foi um jogo interessante. O Santos perdeu do São Paulo segue invicto na Deus competição. do céu. O problema não é perder pro São Paulo, o problema é da forma. Aliás, perdeu para o São Paulo no Morumbi. Da forma como perdeu. Já havia perdido, aliás, pro time da Luverdense, na Copa do Brasil, no meio de semana, por 2-1. Lá tá, jogou com o time completamente reserva. Não interessa a forma como perdeu. Um time que não vibra, um time que não luta, que não tem espírito de luta, um time que é rapaz. A minha impressão que me passou nesses 2 jogos é a seguinte: querem derrubar o Jair. A única explicação que eu tenho para o futebol apresentado pelo Santos Jair nos 2 Ventura é últimos bom jogos. técnico. Jair Ventura, como mas todos os outros, precisa de tempo para trabalhar. A impressão que dá é que querem derrubar o cara, porque E não o elenco- pode errar tanto passe O assim. elenco do Santos, convenhamos, não é dos O mais elenco do Santos ricos, não é? Você tirando o Palmeiras e o resto é tudo japonês, rapaz. Palmeiras e Grêmio que não é tanto pelo elenco, mas sim pelo... Aliás, São Paulo ontem tentou fazer. Palmeiras e Grêmio e Flamengo. São Paulo E quem tentou lidera fazer. o Campeonato Brasileiro é o Atlético Mineiro e o Corinthians é o vice-líder. O Atlético Então, Mineiro... grandes elencos Atlético não têm Mineiro, tanto peso assim. Atlético Mineiro, veja você que também não apresenta futebol que vale a pena. Que demitiu o Oswaldo Oliveira e continua com o técnico Continua com o futebolzinho. que era o auxiliar técnico, Devagar. Thiago Largue. O Cruzeiro, do que era Oswaldo Oliveira. apontado como um grande favorito para conquistar o Campeonato Brasileiro, perdeu para o Atlético Mineiro, que é ruim. Tá tudo... Continua. Tirando o Palmeiras, que tem aquele elenco estelar, né, para os padrões brasileiros, é um elenco estelar. E não ganha nada. O elenco do Palmeiras, e não ganha nada. Tirando o Grêmio e o Corinthians, que tem conjunto tático muito claro, muito bem definido, o resto é tudo Não, japonês. não tem conjunto tático. Tem, sim, trabalho. Tem. Tem um bom técnico. Tem esquema trabalhando, tático. Tem esquema tático. Exatamente. Tem organização. Esquema tático. Isso, que organização. advém do quê? Do trabalho. É. Do trabalho. Porque Exatamente. o Renato Gaúcho está há um bom tempo no Grêmio. E é bom técnico, é boleirão, mas é bom técnico. E o Carille também. O Corinthians empatou ontem com o Ceará, jogando com o time reserva, com o Sport do Recife. Jogando com o time reserva, poderia ter ganhado e assumido a liderança da competição. E afinal, o Carille vai embora ou não vai embora? Parece que não vai mais, né? Parece que tem um técnico português na parada. Que passou na frente do Carille? Parece que tem um técnico português na parada agora. É provável que o Carille não... O que tem de verdade nisso, hein? Porque o Carille disse ontem que grande parte da imprensa mente. E a imprensa esportiva? E o pai dele, do Carille, deu uma declaração em que dizia, olha, meu filho realmente falou para mim que agora a proposta é irrecusável, tem de ir. O Carille falou a verdade. Afinal, quem está mentindo? A imprensa mente ou Não, o Carille está mentindo? O Carille falou a verdade. A imprensa esportiva, em particular, em especial, meu amigo, que inventa de notícia, ouve o Galo cantar não sei aonde, já está publicando. A imprensa esportiva sempre foi assim. E agora, nestes tempos em que nós estamos vivendo, que o repórter esportivo não tem mais acesso a jogador, a dirigente, como tinha antigamente, era fácil você ter acesso a um dirigente. Você falava com o dirigente facilmente, você falava, o jogador Quantas vezes você se molhou facilmente. dividindo o chuveiro com jogadores da Inter? Nunca fiz isso. Nunca fiz isso aí. Você me contou que várias vezes entrou debaixo do chuveiro, se molhou. Nunca fiz isso aí. Como é que era o nome daquele zagueiro da Inter, aquele negão de 2 metros de altura que você tá gostava louco. de entrar com ele no chuveiro, evidentemente, tá depois do louco. jogo para entrevistá-lo? Pirou. Ah, é? É. Tá bom, então. Hoje esse pessoal Hoje não é consegue... zona mista. Hoje é zona mista. Esse pessoal não tem mais contato como a gente tinha com o jogador, com o dirigente. Você batia na porta do dirigente te recebia,
e você conversava com ele, como é que é aquele negócio daquela contratação, como é que tá aí? Ele passava todos os detalhes para você, pedindo que você guardasse a fonte, né? E se você fosse honesto com a sua fonte no futebol, nossa, você tinha tudo. Os caras Aliás, passavam no tudo pra jornalismo, você. o jornalista pode e deve, é protegido por lei, guardar a fonte. Sim. Ele não pode, ele até pode, mas ele não deve, em alguns casos, segurar a notícia. Mas a fonte ele tem de preservar. Eu tinha uma relação muito honesta com os dirigentes da Internacional, por exemplo, porque eles estavam em vias de contratação de um determinado jogador. O cara falava para mim, Ivan, tá assim, assado e tal, o cara deve chegar aí na quarta-feira, mas até quarta-feira você não pode falar nada. Se você falar alguma coisa, vai prejudicar, Eu não abria a boca, eu guardava até o dia, o que eu acertava com o cara, o acordo que a gente fizesse, eu mantinha. Então, o que acontecia? Você tinha acesso às notícias, o cara te tratava numa boa, porque Então, era uma relação honesta. Tá certinho. O pai do Carille disse... Hoje ninguém tem mais informação como a gente tinha. Meu filho me disse, pai, eu vou ter que ir, porque a proposta é muito boa. Aí a imprensa dá a notícia. Eu ouvi a imprensa coloca isso aí eu ouvi alguém a entrevista do pai. E aí o Carille responde, olha, eu disse à Jovem Pan que não sairia do Corinthians, cumpriria meu contrato até o final, e não sairia do Corinthians nem por um caminhão de dinheiro. Daí ele se corrige, mas se vierem 2 eu saio. Então, a culpa é da imprensa. A culpa é da imprensa. Eu sou corintiano. Não sei se a culpa Gosto é da imprensa. do Carille. Acho até que o auxiliar técnico do Carille, Osmar Loss, é melhor que ele. Não estava lá muito preocupado com a saída do Carille, não. Parece agora que o Carille vai continuar. Mas o Carille disse à Jovem Pan que não sairia nem por um caminhão de dinheiro. Mudou a sua frase. Por um não, mas Disse, por 2 por 2 eu vou. Então. O pai do Carille disse, olha, lá em Sertãozinho, perto de Ribeirão Preto. A proposta é irrecusável. E a imprensa está mentindo? Não sei. Nesse caso específico, A imprensa eu não sei. está mentindo? Espera um pouquinho, Caio Bortolã, antes que você comece a ter aquele surto seu. Nesse caso específico, eu não sei. O senhor me respeite, eu não tenho surto nenhum. Você tem surto, sim. O que eu sou é enfático. O que eu sou é duro. Agora, bom. Surto não. Tá bom. Surto é outra coisa. Tá bom. Antes que você comece a ter um surto como enfático que você é. Nesse caso específico, eu não sei. Eu ouvi peguei o bonde andando porque eu não fiquei acompanhando o noticiário do Corinthians. Você perguntou se a imprensa esportivamente. Eu digo para você, a imprensa esportiva inventa história. Eu acompanho o noticiário do Santos. Rapaz, tem dia lá que eu ouço cada coisa. Até o Messi já contrataram para o Santos. O que é isso? Está contratando o Messi? Que negócio? Tá bom. Agora, tudo nesse conversa caso mole pra boi dormir. do Carille, a pergunta é direta. Não, nesse caso- Vamos perguntar esse caso- perguntando. Neste caso do Carille, a imprensa mentiu? Esse caso, A imprensa esportiva não sei, mentiu? não sei. Eu ouvi alguém falando isso num programa esportivo. Alguém falou isso. Olha, o pai do Carille falou isso aí. Isso aí que Eu você vi tá a falando. entrevista Eu não vi. do eu pai não do vi. Carille, o Sport Alguém TV. falou num programa que eu estava assistindo, alguém falou, olha, o pai do Carille falou não sei o que lá. Aí ontem, eu não lembro que jogo que eu estava assistindo ontem, é o jogo do Santos, o repórter falou, olha, o português do esporte. Do Sporting. Do Sporting, exatamente. Deixou o Sporting ontem e que deve tá uma crise ser lascada. contratado pelo Al Hilal, que é o técnico, que é o Torcedor- time que queria o técnico. Os torcedores do Fábio Carille. Sporting invadiram lá a concentração, bateram em jogador, machucaram o jogador. Tá uma crise dos diabos lá. Segundo um repórter que estava fazendo o jogo do Santos ontem, esse cara entrou no circuito e parece que esse cara é o preferido. Foi o que eu ouvi ontem. Agora, se isso é verdade, eu não sei. Eu defendo o trabalho da imprensa, até porque faço parte dela. Aliás, você e eu fazemos parte da imprensa séria, da imprensa Eu responsável, respondo por mim. da imprensa que E respeita você responde por você. os preceitos do bom E nós jornalismo. respondemos por aquilo que nós fazemos. Certo? Sempre. Pois é. E nós, Ivan, vivemos, ao que me consta, nós não vivemos na Venezuela. Aliás, houve uma nova fraude eleitoral na Venezuela a fim de garantir a continuidade do chavismo representado pelo senhor Nicolás Maduro. É uma vergonha o que acontece na Venezuela, que inclusive fechou as suas fronteiras a fim de evitar que mais venezuelanos viessem, fronteiras com o Brasil, viessem para o Brasil. De todo modo, Ivan, eu defendo a imprensa livre. Claro. E você certamente defende Da mesma forma. da mesma forma
a imprensa livre. Não tem a menor Durante o dúvida. governo Paulo Radiche, houve 2 ou 3 dias de censura à Educadora. Eu vou cometer uma imprecisão temporal, porque agora a minha memória, que é boa, está falhando. Foi em 2014. Eu ia dizer 2013, foi em 2014, no começo do ano, você ainda não tinha voltado para a Educadora. O Paulo Radiche e os seus secretários decidiram censurar a Rádio Educadora. Qual era a censura proposta pelo Paulo Radiche e pelos seus secretários? O prefeito não fala mais e os secretários também não falam para a Educadora. O prefeito não dá mais entrevista para a Rádio Educadora. Na época, mais rádio do que hoje, quando a Educadora é muito mais que rádio. E os secretários também não. Você possivelmente acompanhou isso do outro veículo, do outro lado. Eu também não lembro trabalhava. exatamente que época que foi isso, mas isso que você está falando, eu escutei o barulho. Claro, gente, esse barulho ele Reverbera. se propaga, né? O Radiche decidiu censurar a Educadora e os seus pares do governo de então toparam, porque prefeito e secretário reuniam-se à época às segundas-feiras. Isso aconteceu numa segunda-feira. Ninguém mais fala a Educadora. Essa proibição, essa censura, e nem o Paulo Radiche nega que houve, durou 3 ou 4 dias. Ou até menos do que isso. Não chegou a uma semana. Ivan, eu vou repetir, nós vivemos num país democrático. A imprensa nesse país é livre. A Educadora, Ivan, se vale do regime democrático, da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão e da liberdade de opinião. Liberdades incontestáveis que existem no nosso país para posicionar-se ao lado do povo e não ao lado dos poderosos. Mas tem gente que não gosta desse direito, não. Você sabe a que Tem custo, gente que não Ivan? gosta. Porque o Brasil é um dos países do mundo ou da América do Sul em que mais se matam jornalistas. Que mais Jornalistas, mata jornalista. radialistas são assassinados aqui aos montes. Tem gente que não gosta desse negócio, não, viu, cara? Sabe o custo da independência, Ivan? O custo da independência, minha gente, é financeiro. Quando nós optamos por informar e opinar de maneira independente, ao mesmo tempo, Ivan, nós abrimos mão de verbas públicas. O custo para o veículo de comunicação é financeiro. O veículo de comunicação livre e independente, que não está alinhado com o poder, não recebe verbas dos poderosos. Menos ainda, verbas pompudas. O governo de Limeira anuncia até na TV Globo, Ivan. Ouvi Ontem falar. foi veiculado um Eu ouvi comercial, falar. com imagens, inclusive, captadas no governo passado, no governo do Radiche. Eu não vi Mas foi veiculado um comercial no Fantástico. No Fantástico? É. Rapaz, o horário do Fantástico é um dos mais caros da televisão brasileira. Os 3 maiores faturamentos da TV Globo são o Jornal Nacional, o Domingão do Faustão, tanto é que a Globo paga entre 5 e 6 milhões de reais por mês de salário para o Faustão. É o maior salário da televisão brasileira. Já imaginou? E o Fantástico, Fantástico Show da Vida. Programa criado pelo Boni, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, e pelo Augusto César Vanucci, já falecido em 1973, portanto, um dos mais longevos programas da televisão brasileira. Ele deve ser menos longevo que o programa Silvio Santos. Ele é o terceiro programa- minuto mais caro da televisão É um brasileira? programa de 45 anos. É o É o terceiro? terceiro faturamento da TV Globo. Então, supõe-se que, se não é o terceiro segundo mais caro da televisão brasileira,
está entre os segundos mais caros da televisão brasileira, porque a novela das 9 também custa muito caro, o futebol da Globo também custa muito caro. Então, este governo, o atual, repetindo o que aconteceu no governo passado, anuncia até na TV Globo. Anuncia E no Fantástico. até no Fantástico. Não é na IPTV de Campinas. Eu não sei se essa negociação se deu pela retransmissora da Globo aqui em Campinas. Acho que se deu pela retransmissora Mas não da importa Globo o em valor. Campinas. Mas não importa, Continua o valor caro. É o mesmo. O valor é o mesmo. Continua. Né? Aliás, sejamos razoáveis. A TV Globo, através da sua afiliada EPTV, cobra pelo comercial o quanto ele vale. O quanto ele vale. Então, vale pagar caro para anunciar na TV Globo. Vale pagar caro para anunciar na TV Globo. Então, esse governo anuncia na TV Globo, esse governo patrocina publicações no Facebook, publicação da primeira-dama, publicação do prefeito. Há essa modalidade no Facebook. Você impulsiona a publicação, você patrocina a publicação, menos durante as transmissões ao vivo. Portanto, nós estamos ao vivo agora no rádio, no portal educadora.am, no aplicativo, no YouTube, educadora.tv e no Facebook. É impossível patrocinar, impulsionar uma transmissão ao vivo no Facebook. Você pode patrocinar o post, seja foto ou vídeo, depois da publicação. Jamais durante a publicação. Mas o governo de Limeira publica. E eu sou atento, Ivan, a essas publicações, porque sou contrário a elas? Não. Acho que comunicar também é fazer propaganda. Eu não sou contrário a nenhum tipo de impulsionamento. Eu sou atento, Ivan, porque eu vejo os posts do prefeito 70, 80, muitas vezes 90% dos comentários. Eles publicam também no Instagram, e é curioso que apaguem comentários críticos ao prefeito, mas no Facebook, 80, 90% dos comentários são com críticas ao prefeito. Definitivamente não é uma questão de percepção. Definitivamente é uma questão da opinião da população formada a respeito do desempenho do senhor prefeito. Um prefeito ruim de doer. E uma gestão ruim de doer. Avaliados, prefeito e gestão, como tal. Agora, naturalmente que vai haver um movimento da Secretaria de Comunicação no sentido de tentar melhorar a imagem do prefeito, no sentido de tentar melhorar a imagem da administração. Até aí, Ivan, minha gente, tudo normal, tudo dentro da normalidade e dentro da legalidade. Nada a questionar. O que eu questiono, Ivan, é que na última sexta-feira nós recebemos aqui um pedido extraoficial para a preservação de 10 programas. E aí você me pergunta, quais programas? Quais programas, perguntaria eu? Colóquio Este dia. e Educadora Meio-Dia. O colóquio é um quadro que está ganhando ares de programa, características, formato de programa. E o Meio-Dia é o programa que vem depois, que eu apresento há muitos anos. Os apresentadores citados são Ivan Schutzer e eu. Este que vos fala sou eu. Nós somos citados. E as gravações, há uma confusão, Ivan. E essa turma da prefeitura sabe de duas coisas. Primeiro, que eu sou muito inteligente. E segundo, que eu sou muito bem informado. E sabe de uma terceira coisa também. Que eu não faço nenhuma afirmação, sem estar de posse de provas do que eu estou falando. Provas documentais, provas testemunhais. De orelhada eu não digo nada. E nem você.
nós somos profissionais responsáveis, que exercemos o nosso direito de informar e opinar. Nós podíamos, Ivan, você podia, e eu também podia, nós podíamos ter alinhamento com o poder. Aqui em Limeira há veículos que têm. Quais são? Eu não vou dizer. Eu tenho de cuidar do meu jardim. E é isso que eu faço. Mas o público naturalmente percebe. O público naturalmente percebe. Nós podíamos ter alinhamento. Você tem cuidado do quê? Do meu jardim. Ah, do seu jardim. Agora, tem veículos como o nosso, como os nossos, que preferem alinhamento com o povo. Simples assim. E quando nós propomos um alinhamento com o povo, e propusemos esse alinhamento já há bastante tempo, nós sabíamos que receberíamos menos verba pública, ou que não receberíamos a título de propaganda, tá? O que é legal. Ou não receberíamos nenhuma verba pública. Os seus programas não são mais programados e o meu programa não é mais programado já há um bocado de tempo. Não tem problema. A nossa operação é sustentada pelo mercado publicitário. Mas o nosso direito de opinar, de mostrar a verdade, está preservado. E é assim que nós seguiremos até o último dia do governo desse senhor atual prefeito de Limeira. Eu conheço profundamente esse senhor, que agora tenta nos intimidar, que agora tenta nos pôr medo. Pessoalmente, eu conheço este senhor profundamente. Mas é natural que não vá falar dele pessoalmente, da minha opinião sobre ele, das coisas que eu sei a respeito dele, das coisas que eu sei a respeito do passado dele, já na política, inclusive, porque isso, para essa discussão, não cabe. E este senhor, prefeito de Limeira, sabe de tudo que eu sei. Até porque muitas coisas eu acompanhei de perto. Agora, pessoalmente, essa questão é menos relevante, ou nada relevante para uma discussão como essa. Nós estamos falando do desempenho de um prefeito, do desempenho de um governo. E é isso que importa. É isso que tem relevância. Questões pessoais não têm a menor importância. Agora, questões que se refiram ao comportamento de um prefeito e a um comportamento de um governo, essas têm interesse público. Pedidos de gravação, desde que sejam feitos de maneira correta, nem isso aconteceu, Ivan. Não, né? Fizeram um pedido de gravação, o papel não é timbrado, a solicitação da prefeitura não tem nenhuma implicação, o texto é mal escrito e a data veio errada. Como sempre. Né? A gente fica pensando, caramba, um agente público pago, comissionado ou concursado, pago pelo dinheiro do povo, deu um Ctrl+V, Ctrl+C, assinou e fez solicitação de gravações do ano de 2017 e não a solicitação de gravações do ano de 2018. Os veículos não entregam e a equipe desse senhor, que é prefeito de Limeira, já fez uma manobra gigantesca na época da eleição, na intenção de nos intimidar também, fez uma movimentação junto à Justiça Eleitoral pedindo gravações, já naquela época, dos seus programas e dos meus, na intenção de nos amedrontar, na intenção de nos colocar medo, na intenção de fazer com que nós não falássemos dele, porque este senhor gosta de ser elogiado, mas ele não aceita críticas. Então já houve uma movimentação, coisa que vai haver agora, nesse sentido, na época da campanha política. É assim que esse senhor age, é dessa maneira que ele age. Como candidato já agia. E agora, como prefeito, ele continua agindo desta mesma forma. Não há nenhum problema em entregar as gravações dos nossos programas,
porque os nossos programas são feitos com responsabilidade. Os nossos programas não trazem informações que não são verdadeiras. Os nossos jornalistas não mentem, nem aumentam, nem distorcem. Então, não manipulam, né? Então, se a avaliação do prefeito é ruim, é porque o prefeito vai mal. Simples assim. Se o prefeito quer que a gente pare de falar mal dele, pare de ir mal. À medida que ele fizer algo de positivo, nós vamos informar também. É que está difícil achar alguma coisa positiva desse governo que corta farmácias de distribuição de remédios para a população, que promete, mas que não corta, não diminui o número de comissionados, que corta o passe do estudante, que corta o transporte gratuito para deficientes, pais e mães de deficientes, que aumenta o número de cargos com gratificação, que praticamente dobra o salário do motorista, que usa boa parte da equipe do Silvio Félix, ainda que este senhor prefeito, quando vereador, antes de ser cassado, tenha trabalhado pela cassação do Silvio Félix. Ele não concordava na época, mas hoje parece que ele concorda. Ele usa nomes, muitos nomes até o responsável pelas compras na prefeitura, que havia sido desligado da prefeitura no governo Paulo Radiche. Esse senhor foi buscar de volta, já trabalhou na campanha, e esse senhor foi buscar de volta e colocou na prefeitura. Todos estes são fatos. Não é nenhuma análise, é fato. É fato. Ou o Gerson Hansen não foi o secretário da Saúde do governo Silvio Félix? Claro que foi. E foi trazido de volta agora do governo desse senhor, que tem como vice outro senhor que é médico. E que formou um grupo para a montagem de um programa de governo junto de outros médicos. E esse grupo escolheu um médico de Piracicaba para ser secretário da Saúde aqui em Limeira, e esse médico de Piracicaba durou 20 dias no cargo. Pode me processar, senhor prefeito. Pode processar o Ivan. Nos processe, senhor prefeito, porque intimidar, o senhor não vai intimidar. Nos processe por falar a verdade, senhor prefeito. Nos processe, senhor prefeito. Quando um político, e no seu caso um mau político, processa jornalistas, ele deixa muito claro quem está de que lado. Eu sempre defendi isso, sempre foi o meu discurso. Eu prefiro estar do lado das pessoas, do povo pobre, do povo carente, do povo necessitado, a estar do lado dos poderosos. Vou me sentir absolutamente confortável sendo processado pelo senhor? Não será o senhor, serão os funcionários da prefeitura, públicos, alguns comissionados, alguns concursados da sua Secretaria de Assuntos Jurídicos. Me processe, prefeito. Me processe. Eu posso até ser condenado? Acho que não. Acho que juiz nenhum condenaria profissional nenhum da imprensa em qualquer cidade do mundo por falar a verdade, mas nos processe. O senhor nos processa, usa dinheiro público para pagar os seus advogados e procuradores que representam o seu governo, e nós, naturalmente, usaremos dinheiro privado, da iniciativa privada, para pagar os nossos advogados. Mas nos processe para que nós possamos ter muito claro quem está de que lado. Quem está de que lado é fundamental que a população saiba da movimentação de um prefeito no sentido de intimidar um órgão de comunicação, anunciando um futuro ou vários futuros processos contra apresentadores desse veículo. É fundamental que fique claro que o prefeito está incomodado com o nosso trabalho, que nada mais é do que dizer a verdade
todos os dias aqui para a população. Vamos fazer essa separação que já deveria, entre nós, senhor prefeito, ter acontecido há muitos anos. Há muitos anos. Não é? Há muitos anos. Mas, infelizmente, é algo mais recente. Eu não teria perdido tanto tempo da minha vida. Mas, de todo modo, fique à vontade, senhor prefeito. Porque nós vamos continuar à vontade, Ivan. Nós vamos seguir à vontade, e o nosso público pode ter certeza disso, para continuar dizendo a verdade e apenas a verdade. Todos os dias. Nesse estúdio. Não tenha dúvida. Eu não tenho problema nenhum em comparecer diante da justiça, como já compareci de outras vezes, em outras oportunidades em que políticos aqui da cidade tentaram, desculpa, mas a garganta hoje está terrível, tentaram me processar. Não tenho problema nenhum em comparecer diante da justiça, não tenho problema nenhum com a justiça, compareço diante da justiça para prestar esclarecimento que for na hora que for chamado, sem problema nenhum, né? Com essa certeza que você falou, né, de que a gente está cumprindo com a nossa missão. É isso? Agora, semana passada, você não teve aqui, teve um dia que você não teve aqui, eu fiz o colóquio com a Nani, eu estava falando justamente para ela sobre isso, estava falando do Império contra-atacar, né? O que está acontecendo hoje na cidade? Agora, eu não sabia desse detalhe, você está me falando agora, que a possibilidade de 10 ações, sei lá quantas ações contra a gente, não sei, estão tentando alguma ação, pelo menos, contra a gente. Mas a semana passada eu falava isso para a Nani, do Império contra-atacar. O que é hoje na Câmara? O que vai acontecer na Câmara hoje? É um processo político de depuração. Houve aqui um excesso, houve aqui uma ação política negativa que atenta contra a ética, contra os interesses da sociedade, e nós vamos fazer um processo de depuração? Não, é o Império contra-atacando, né? A oposição se manifestava lá na Câmara e agora arrumaram um jeito de calar a oposição. Mas vamos calar esses caras, é o Império contra-atacando. Então não é um processo de depuração. Esses caras são ruins, vamos tirar eles de lá, né? Não, é exatamente isso, é a vingança, é a revanche. A revanche política, a vingança política que está havendo lá na Câmara. E ações contra a imprensa profissional de imprensa vem nesse sentido também. Só há dois caminhos para Cleiton Silva e Marco Xavier. Além, naturalmente, do caminho da renúncia. Ou eles serão cassados, e isso me parece muito possível, ou mudarão de lado. A paródia, não é? O dia em que saí da base. Ou então eles farão uma nova paródia, o dia que voltei para a base. Né? Só tem além da renúncia, só tem dois caminhos para Cleiton Silva e Marco Xavier. Mas parece que o que querem mesmo é caçar para dar aquele recado. Voltar para a base ou então serem caçados. Mas me parece que a movimentação toda é no sentido de caçar mesmo, para dar o recado. Falar, olha aqui, agora é assim que vai funcionar. Tá? Vocês querem ser oposição? A oposição vai receber, né, para os amigos tudo, para os inimigos a lei, né? E contra a imprensa também, é uma forma de tentar calar, não sei, mas tudo bem, faz parte. O que é que a gente está fazendo? A gente está apenas transmitindo aquilo que vem das ruas, a voz do povo, né? São as pessoas que estão falando. E nós estamos dando essa oportunidade das pessoas falarem e replicando aquilo que as pessoas falam nas ruas. Se não aguenta a crítica, meu irmão. É uma cidade suja, um mato alto, as ruas esburacadas, os problemas com o Rubi, os terrenos sujos, a falta de obras, a falta de energia para governar, promessas que não são cumpridas. Repito, a questão dos comissionados é seríssima. É seríssima a questão dos comissionados, porque foi promessa de campanha, não é? Então não cabe a esse senhor que ocupa o cargo de prefeito, vai ocupar nos próximos 2 anos e meio o cargo de prefeito, dizer, pois não conseguimos fazer, eu gostaria de ter cortado, mas não consegui. Não é? Porque outras coisas que ele quis cortar, ele cortou. Passe para estudante, passe de deficiente, distribuição de remédios. São 13 mil pessoas na fila da saúde esperando um atendimento. Matéria da Gazeta de Limeira. A cidade não tem secretário da saúde desde o ano passado. Nós estamos indo para metade desse.
E o transporte coletivo? Transporte coletivo sob intervenção. Se Limeira não é a única cidade do Brasil com o transporte coletivo sob intervenção, Limeira é uma das únicas. Sem a menor perspectiva de solução para o problema. Sem a menor perspectiva de solução para o problema. O que vai acontecer na Câmara Municipal, Ivan, com Cleiton Silva e Marco Xavier, pessoalmente, eu tenho simpatia pelo Cleiton Silva, mas além disso, se pressionados pelo clamor popular, coordenados pelo Lemão Jeová Rafá, que é um político adesista, o Lemão Jeová Rafá vai estar ao lado de quem quer que seja o prefeito. Se o Ivan for prefeito, o Lemão Jeová Rafá vai estar ao lado do Ivan. Se o Silvio Félix for prefeito, ele vai estar ao lado do Silvio Félix. Paulo Radiche foi prefeito, ele esteve ao lado do Paulo Radiche. Ele está ao lado deste senhor que é o prefeito de Limeira hoje. E vai continuar ao lado. Ele é adesista, então ele fala o que o prefeito quer falar, quer que ele fale, faz o que o prefeito quer que ele faça. Natural no jogo político. Então, estão com as cabeças nas bandejas, Cleiton Silva e Marco Xavier. Se forem caçados, para mim, pessoalmente, não muda absolutamente nada. Erraram. Um erro que justifica a cassação dos dois? Na minha opinião, não. Eu vou contra o clamor popular, né? Que às vezes parece uma manada de búfalos numa direção definida, mas as pessoas vão no vai da valsa sem saber exatamente por que estão indo. Agora, se forem caçados, Ivan, ruim para a cidade. Péssimo para a cidade. Uma cidade que tem 21 vereadores e tinha só 4 na oposição, sendo que o vereador tem que ser o fiscal do prefeito. O vereador tem que ser diligente, Ivan. O vereador tem que acompanhar o dia a dia do prefeito e propor projetos que não onerem o município. Não tem outra coisa para o vereador fazer. Ser diligente, ser fiscal do prefeito, fiscalizar os atos do Poder Executivo e propor projetos que não onerem o município. Quando a cidade perde 2 vereadores da oposição, como tudo indica que vai perder, vão ficar só 2 na oposição. De 21, vão sobrar 19 na situação. Isso é ruim para a cidade. Isso é péssimo para a cidade. Claro a cidade perde muito, perde em qualidade política com isso. Mesmo que não fosse uma oposição gabaritada, capacitada, que não seja, né? Mas perde com isso. Agora, tem um detalhe aí, viu? Eu acho que vão caçar porque nós estamos falando de uma guerra política. Está havendo uma guerra política no município. O Império, o atual governo, resolveu contra-atacar. Apanhou por conta daquilo que fez. Não é apanhou porque é um governo bonzinho e aqui só tem gente má. Eu, Caio, a oposição. Somos todas pessoas do mal, queremos ver o mal, do bem. Não. Apanhou porque criou condições para apanhar. Né? Ou por acaso fomos nós que cortamos? Não. Saúde, transporte. Ou é você o interventor da Limeirense? Não. Não, né? Não, então criou as condições para que batessem, para que apanhassem. Agora ou sou eu que não consigo um secretário da Saúde, com 13 mil pessoas na fila do atendimento. Sou eu que não consigo um secretário da Saúde. Muito bem. E aí vem o momento da vingança e vão caçar. Agora, na minha opinião, vão caçar mesmo, porque é o momento da vingança. Agora, tem um detalhe. Precisa ver como vão caçar. Né? Precisa ver como é que vai ser essa cassação. É uma cassação política, a gente faz de qualquer jeito. É só jogar uma razão aí. Não é assim, não. Claro que depois os dois vão ter que chorar na cama, que é lugar quente. Sim. Tentar buscar na justiça uma reversão. Uma reversão do caso, que é muito difícil, não acredito, também não acredito. Mas politicamente também não se pode fazer a coisa assim em cima das coxas, como se costuma dizer nas ruas, né? A coisa precisa ser muito bem fundamentada. É realmente caso de cassação, enquadra-se no regimento interno, enquadra-se no código de ética de maneira absolutamente transparente, cristalina, para que possa ocorrer o processo de cassação, ou vai ser um processo político feito daquele jeito como a gente já viu outras vezes aí, né? De qualquer jeito. Precisa ver isso também, né? Vai caçar,
Mas precisa ser direitinho. Tudo precisa leva ser. a crer que serão cassados, Sim. ou então abandonam os postos na oposição e aí garantem os seus mandatos. Erraram? Erraram. Sim, claro que é errado. É um erro defensável? Não, não é um erro defensável. Mas justifica uma cassação? Evidentemente não. Está claro que esse erro não justifica uma cassação. Ah, mas Limeira cassou o seu prefeito. Cassou o prefeito envolto às maiores denúncias de corrupção. Depois de uma investigação muito grande do Ministério Público, depois da prisão da família do prefeito, depois do escândalo das primeiras damas da corrupção, ganharam o Fantástico, onde esse senhor prefeito de Limeira hoje anuncia. Eu não vi o VT, me falaram do VT, mas o que será que ele anunciou? Eu também não vi. Agora há pouco uma ouvinte perguntou produzindo aqui... tão pouco, né? Anunciou o quê? Fez um institucional da cidade, imagino, né? Eu não sei. Porque não tem o que anunciar, não tem indústria nova. Aliás, é um prefeito tão ruim, é uma administração tão ruim, que eles anunciam empresa velha como empresa nova. Né? A empresa que já estava aqui há muitos anos, o grupo Nice, que tinha comprado a Piscininha Automação, vai construir um prédio novo, eles anunciaram como sendo notícia nova. Né? E, obviamente, não é notícia nova, é uma empresa que está aqui há muitos anos. Então, o que foi esse anúncio ontem no Fantástico? Foi um anúncio institucional, creio eu. Agora, houve razões e porquês que levaram à cassação do prefeito de então, Silvio Félix da Silva, que efetivamente foi cassado e perdeu seus direitos políticos por 8 anos. Agora, os vereadores de agora serem cassados porque fizeram uma paródia infeliz, tá bom, é uma razão para iniciar o processo. Fato deles serem da oposição contribui para a velocidade, a celeridade do processo e uma virtual cassação? Evidentemente que contribui, porque o Hélder do táxi, no mesmo churrasco, teve um áudio gravado dizendo o seguinte: olha, para o churrasco você pode convidar quem quiser, menos o secretário, esse que acumula a saúde com o gabinete, porque mas ele é da situação, né? Então ele foi pedir desculpas ao secretário, com ele ninguém mexe. Com ele ninguém mexe. Ele também estava no exercício do seu mandato quando se refere de maneira não muito, digamos, educada a um secretário municipal. E com ele não acontece absolutamente nada, porque ele é da situação. Então, o nosso amigo aqui da situação deixa quieto. Agora, os inimigos da oposição vão sentir o peso da nossa mão. E tem uma outra questão aí. Tem uma outra questão que também ninguém levantou, ninguém está tocando nessa questão. Foram 2 cantores, né? Mas esses 2 cantores foram incentivados. Tinha gente que estava lá que dizia: canta aquela... Teve gente que pediu para cantar. E os outros todos riram, se divertiam, estavam todos se divertindo. Achavam a cada versinho uma gargalhada, todo mundo se divertindo. Não teve ninguém que ali dissesse assim: para com isso. Isso não pode, isso é feio, isso não deve ser feito. Não, todo mundo riu, todo mundo se divertiu, todo mundo aplaudiu, todo mundo achou graça. Então, por que só 2? Tinha que enquadrar todo mundo. Por que o da situação? Todo mundo. Tem um áudio também ofendendo um agente público. Por que o da situação? Então esse negócio... Foi poupado. Por que o vereador da situação foi poupado? É a minha pergunta. Nós estamos falando por que os da oposição vão perder a cadeira, provavelmente, e por que o da situação foi poupado? É a minha pergunta. Só 2. Quando todo mundo estava rindo, se divertindo e pedindo para cantar. Teve gente lá que pediu: canta não sei o quê, fala aquilo lá, pá. E todo mundo rindo e batendo palma, aplaudindo. Então, só 2? Por quê? Se é para enquadrar por aquilo, tem que enquadrar todo mundo. Todos os que estavam. Todo mundo que eu digo, os que estavam presentes naquela alegria daquele dia.
Mas o negócio é político, o negócio é partir para cima de quem critica, não é isso? O que tá, por isso que eu estou falando, o que está por trás de tudo isso não é um processo de depuração. Olha, nós somos bons, nós somos preservadores da lei, garantidores da moral e dos bons costumes, das práticas políticas corretas, e nós precisamos expurgar esses maus elementos da política. Não, não é isso. O interesse é um só, é a vingança política. Eles nos atacaram e agora a gente vai dar resposta. É isso que está por trás disso e nada mais. Bom, esse senhor que ocupa a prefeitura de Limeira me conhece há muitos anos. Ele sabe que para me calar, para me tirar da defesa do povo, para me tirar do lado do povo, só tem um jeito. Me matando. Ou mandando me matar. Olha, não brinca. Não brinca. Eu disse que era um jeito só, são dois. Me mata ou manda me matar. Não brinca que Limeira tem histórico, hein? E eu tenho posição. E a minha posição é estar do lado do povo. Sempre. Agora, quanto a processos, eu já fui processado tantas vezes, ganhei todos. Por quê? Eu vou me reportar novamente ao Silvio Santos. Quando o ser humano está com a razão, quando ele está com a sua razão, Deus é o juiz. Deus é o próprio advogado. Agora, quando o ser humano não tem razão, o diabo é o juiz. O diabo é o advogado. Muito bem, Caio Bortolã. Até amanhã. Até amanhã, Ivan. Um abraço a todos. Bom descanso nesta segunda. Até amanhã. Até lá.